A chuva fina escorria pelos vidros do Hospital Aurora, o mais moderno centro médico particular de São Paulo. No 12º andar, o empresário Ricardo Menezes observava o próprio reflexo em uma das janelas panorâmicas, tentando não encarar o que mais doía. O pequeno Lucas, seu filho de 8 anos, sentado na cadeira de rodas, tentando equilibrar um copo de suco entre as mãos trêmulas. Ricardo era dono de clínicas, laboratórios e hospitais. Tinha dinheiro, influência e o respeito do mercado. Mas tudo aquilo se tornava inútil diante da incapacidade de ver o filho dar um simples passo. 3 anos antes, um acidente de carro havia deixado Lucas com uma grave lesão neurológica. Desde então, Ricardo transformara o mundo inteiro em um campo de batalha em busca de uma cura. Neurólogos, fisioterapeutas, cirurgiões de renome, nada havia dado certo. O garoto fazia terapias intensas, passava por tratamentos experimentais, mas ainda dependia da cadeira de roda. Naquela manhã, o médico-chefe, Dr. Albuquerque, entrou na sala com um semblante pesado. Senhor Menezes, os novos exames mostram o mesmo padrão. A resposta neuromotora não evoluiu. A reabilitação alcançou o limite. Ricardo apertou as mãos. Está me dizendo que devo desistir? O médico suspirou. Às vezes, aceitar é o único caminho possível. Ricardo virou o rosto e olhou o filho sorrindo para uma enfermeira, inocente, alheio ao peso daquelas palavras. Eu não aceito, disse ele com a voz firme. Enquanto houver uma chance, eu vou continuar. Naquela tarde, tentando distrair o garoto, levou-o para almoçar fora. Lucas insistiu em ir ao lugar onde serviam o melhor misto quente do mundo, como ele dizia, uma lanchonete simples chamada Dona Rosa, num bairro tradicional de São Paulo. O contraste era gritante. O terno caro de Ricardo destoava completamente das mesas de fórmica e do cheiro de café passado na hora. Boa tarde, disse uma voz feminina suave. Mesa para 2? Ricardo levantou o olhar e viu uma mulher de cabelos castanhos presos num coque simples, avental azul e um sorriso sincero. Era Helena. Tinha pouco mais de 30 anos e havia algo na postura dela que chamava a atenção. Movia-se com firmeza, com precisão. Nenhum gesto era aleatório. Mesa para 2, respondeu Ricardo, ainda olhando o celular. Helena se abaixou ao lado de Lucas. Você é o famoso Lucas, não é? O campeão do misto quente? O menino riu. Sou eu. Você lembra de mim? Claro. Você me disse que o segredo do queijo perfeito é derreter devagar. E é mesmo, respondeu ele animado. Helena levantou o olhar discretamente. Os olhos de Ricardo, cansados e sombrios, cruzaram com os dela. Por um instante, ela teve a sensação de que aquele homem carregava um peso maior que qualquer fortuna poderia suportar. Minutos depois, enquanto servia o lanche, Helena observou Lucas tentando abrir um sachê de ketchup. As mãos dele tremiam, o sachê escapava e o menino mordeu o lábio frustrado. Ricardo se inclinou para ajudar, mas Helena foi mais rápida. Posso mostrar um truque? Perguntou com um tom leve. Ela segurou a mão do garoto e, com delicadeza, posicionou seus dedos de forma diferente, guiando o movimento com precisão. O sachê se abriu com facilidade. Viu? É só mudar o ponto de força, disse ela sorrindo. Ricardo observava tudo intrigado. Você entende de fisioterapia? Perguntou, mais como uma acusação do que curiosidade. Helena hesitou. Digamos que já trabalhei com algo parecido. Ele arqueou uma sobrancelha, desconfiado. Parecido? Essa explicação é vaga demais. Eu só tento ajudar, respondeu ela desviando o olhar. Agora, se me permite, vou buscar o suco do Lucas. Quando ela se afastou, o menino cochichou. Pai, ela é legal e me ajudou mais do que o doutor da última vez. Ricardo não respondeu, mas aquela frase o acompanhou durante todo o almoço. Helena tinha uma maneira diferente de lidar com o menino. Nada de pena, nada de formalidade. Era como se o visse além da deficiência. Nos dias seguintes, o garoto insistiu para voltar à lanchonete. Ricardo, mesmo contrariado, cedeu. Na terceira visita, Helena já os tratava como amigo. Tinha decorado o pedido, brincava com Lucas e em pouco tempo o menino começou a demonstrar avanços inesperados, pequenos, mas reais. Conseguia segurar melhor o copo, controlar os movimentos das mãos. Ricardo percebeu e uma noite, dominado pela curiosidade, esperou Helena sair do trabalho. Ofereceu carona. Ela recusou. Ele insistiu. Quero conversar, só isso. Helena olhou para os lados, pensou um instante e entrou no carro. Quem é você de verdade? Perguntou Ricardo, indo direto ao ponto. Sei reconhecer alguém com formação. Você não é apenas uma atendente. Ela respirou fundo. Eu era médica, neurologista pediátrica. Ricardo sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era? Fui afastada há 3 anos. Um caso mal resolvido. O que aconteceu? Eu tentei um tratamento experimental em uma menina com paralisia motora. O protocolo ainda estava em estudo e mesmo com autorização da família, o hospital alegou que eu havia infringido regras éticas. A paciente piorou. Fui acusada de negligência. E era verdade? Helena olhou para o horizonte como se revivesse a dor. Não, mas provar o contrário custaria uma guerra contra gente poderosa.
Eu perdi tudo: título, reputação, carreira. Ricardo ficou em silêncio por um tempo. Você salvou mais gente do que perdeu, não é? Ela o encarou surpresa. Como pode ter tanta certeza? Porque eu vi o jeito como tocou meu filho. Nenhum erro viria de alguém com mãos como as suas. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguiu parar de pensar nela. E numa manhã de sábado, ligou para Helena. Quero que volte a fazer o que sabe. Quero que ajude meu filho. Eu não posso. Perdi o direito de exercer a medicina. Então o faça como orientadora, como terapeuta, como o que quiser. Eu pago o que for preciso. Não é sobre dinheiro, disse ela firme. É sobre medo. O medo é só o que existe até o primeiro passo, respondeu ele. Dê esse passo comigo. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Se for pelo bem do Lucas, eu aceito, mas com uma condição: nada de segredos. Se algo der errado, eu paro. Fechado. No domingo, ela chegou ao apartamento da família Menezes com uma mochila cheia de elásticos, bolas, blocos de madeira e papéis coloridos. Lucas a recebeu com um abraço. Vamos brincar? Perguntou ela. Durante 2 horas, Helena transformou os exercícios em jogo. Cada movimento tinha uma história. Um boneco subindo montanhas, um avião de papel aprendendo a decolar. Ricardo assistia sem acreditar. O filho, que antes se frustrava a cada tentativa, agora ria, participava, superava pequenas limitações sem perceber. Você transformou a dor dele em desafio, disse Ricardo. Não, Ricardo, foi ele quem transformou o medo em força. Eu só mostrei o caminho. Com o passar dos meses, os resultados começaram a aparecer. Lucas ganhava equilíbrio, confiança, e em certo dia, quando conseguiu dar 2 passos sozinho, Helena chorou. Ricardo também. Foi nessa noite que tudo mudou. Helena estava se despedindo quando Ricardo segurou a mão dela. Obrigado por devolver vida ao meu filho. Eu só dei as ferramentas. Não, você trouxe esperança. O toque durou mais tempo que o necessário. Os dois se olharam e no silêncio entre eles havia algo novo, algo que nenhum deles ousou nomear. Mas o mundo de Ricardo não perdoava segredos. Um e-mail anônimo chegou à sua caixa de entrada dias depois. Tinha o nome de Helena no assunto e anexos que pareciam documentos de tribunal. O conteúdo o atingiu como uma facada. Acusações antigas, manchete, foto, relatórios médicos. Helena Duarte, médica afastada por erro fatal em protocolo experimental. Ricardo sentiu o chão sumir. O coração acelerou, a mente explodiu em dúvida. Chamou Helena imediatamente. Quero que venha aqui agora, disse, frio. Quando ela chegou, ele estava de pé, diante da tela do computador. Isso é verdade? Helena leu o e-mail, empalideceu e respirou fundo. Quem te mandou isso? Responda. É verdade? Em parte. Eu tentei salvar uma criança e fracassei, mas não por culpa minha. Você mentiu pra mim, gritou ele. Colocou meu filho nas mãos de uma criminosa. Ricardo, ouça o que eu tenho pra dizer. Já ouvi demais. Pegue suas coisas e vá embora. Helena tentou falar, mas ele virou o rosto. Saiu do apartamento com os olhos marejados, deixando para trás a única coisa que a fazia acreditar em si mesma novamente. Nos dias seguintes, Lucas não entendeu por que a amiga não voltava. Tentava praticar os exercícios sozinho, mas sem o brilho no olhar. Ricardo, atormentado, passava as noites revisando os arquivos, tentando se convencer de que havia feito o certo, até que algo não batia. Datas inconsistentes, assinaturas forjadas, relatórios alterados. Desconfiado, contratou um investigador particular. 3 dias depois, a verdade veio à tona. A médica-chefe do hospital onde Helena trabalhava havia usado o nome dela para registrar um protocolo roubado. O caso do erro médico fora manipulado. A paciente não havia piorado por causa de Helena, mas por uma medicação experimental administrada por outro profissional, um produto que a direção do hospital tentava patentear. Helena foi usada como bode expiatório. Ricardo ficou paralisado diante do relatório final. A mulher que expulsara da própria vida era inocente. Sem perder tempo, reuniu advogados, jornalistas e antigos contatos. Em poucos dias, o escândalo explodiu na mídia. A médica verdadeira responsável pela fraude foi presa e o Conselho de Medicina reabriu o caso de Helena. Mas ela havia sumido. Largara o emprego na lanchonete, mudara de endereço, deixara o celular desligado. Ricardo vasculhou cidade, redes sociais, clínicas, até que finalmente descobriu. Helena estava em Paraty, hospedada numa pousada simples, tentando recomeçar. Ele dirigiu por horas, atravessando a serra sob chuva. Quando chegou, ela estava sentada na varanda, olhando o mar. Como me encontrou? Perguntou ela sem surpresa. Eu precisei entender o que perdi, respondeu ele. E o que perdi foi você. Helena desviou o olhar. Tudo o que você precisa já está na sua vida.
vida. Seu filho, seu império. Meu império não significa nada se eu destruo as únicas pessoas boas que entram nele. Eu descobri a verdade, Helena. Tudo. E eu vim consertar o que quebrei. Ela o encarou com os olhos marejados. Tarde demais. Ricardo se ajoelhou diante dela. Eu fiz o que sempre fiz. Tentei controlar tudo com medo de perder. E acabei perdendo o que mais importava. O silêncio entre eles foi longo, pesado e verdadeiro. Então Helena o interrompeu. E se eu disser que ainda não sei se posso te perdoar? Eu não vim pedir perdão. Vim pedir uma chance de merecê-lo. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu devagar. Lucas sente sua falta, disse ele com a voz trêmula. E eu também. Helena respirou fundo. Voltar seria começar tudo de novo. E começar de novo é exatamente o que nós dois precisamos. Naquele instante, o sol rompeu as nuvens. Ela o olhou e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Meses depois, Helena estava de volta a São Paulo. Sua licença foi restabelecida e o Conselho de Medicina reconheceu oficialmente o erro judicial. No Hospital Aurora, foi inaugurado um novo setor de reabilitação infantil, batizado de Projeto Helena Duarte, dedicado a crianças com lesões neurológicas. Ricardo assistia à cerimônia com Lucas ao seu lado. O menino já caminhava sem muleta. Quando subiu ao palco, abraçou Helena com força. Você é a minha heroína. Ela chorou. Ricardo também. Naquela noite, no terraço do hospital, sob as luzes da cidade, ele segurou as mãos dela. Você salvou meu filho, Helena? Mas também me salvou? Não, nós nos salvamos juntos. Ele sorriu. Eu quero que seja parte da nossa família. Não como médica, como a mulher que mudou tudo. Helena tentou falar, mas ele se adiantou. Eu te amo. O beijo foi suave, demorado e cheio da serenidade que só vem depois de muita dor superada. Meses depois, Helena e Ricardo se casaram em uma cerimônia discreta. Lucas levou as alianças, caminhando sozinho pelo corredor. O hospital inteiro parou para assistir. Anos depois, o projeto Helena Duarte se expandiu por todo o país, ajudando milhares de crianças a recuperar movimentos e esperança. E numa tarde qualquer, ao ver o filho jogando bola no jardim, Helena sussurrou: milagres existem, Ricardo. Às vezes, eles só precisam de coragem para acontecer. Ele sorriu, abraçando-a por trás. E você foi o nosso milagre. Ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Não, o milagre foi acreditar. E naquele instante, enquanto o riso de Lucas ecoava pelo quintal, ambos compreenderam o que a vida tentava ensinar desde o começo: que o amor verdadeiro não é o que evita as quedas, mas o que ensina a se levantar e continuar caminhando, mesmo quando o mundo inteiro duvida que ainda seja possível.